Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Glicada Abaixo de 7. Hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, 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 muito e gostaria muito de conversar um pouquinho com vocês, porque é algo que eu sou suspeita para falar, né? A gente vai falar sobre qual o melhor tipo de exercício para controlar a glicemia. Será que é o aeróbio? Será que é o treinamento de força, né? Então, a gente está aqui hoje para falar sobre um tema que eu gosto muito, sou muito suspeita para falar e realmente gera muita confusão. Então, eu quero, primeiro de tudo, que essa aula aqui, ela acontece toda terça-feira às 19 horas. Então, se você não é cadastrado, faça o teu cadastro para que a gente consiga te avisar, te informar sobre os dias, os temas, porque é interessante você ter esse contato e, além do mais, lá no grupo eu envio também o material da aula, então você tem acesso ao mapa mental. Então, sem demorar, né? Vamos começar a nossa aula. Eu vou pedir para que vocês possam confirmar no chat para mim se vocês estão conseguindo ver o mapa mental. Isso é muito importante para que a gente consiga dar continuidade. Pode responder no chat, pode mandar joinha, enfim. No final da aula, eu abro para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Obrigado, Tayane, pelo feedback. Então, estão conseguindo ver e me ouvir, visualizar tudo certinho, né? Bom, vamos lá, então. Aula de número 14, hein? Estou muito feliz, 3 meses fazendo... mais de 3 meses, né, fazendo essas aulas semanais de forma gratuita para te ensinar a reduzir a tua hemoglobina glicada para baixo de 7, tá bom? Então, é muito, 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 muito importante que você esteja aqui para que a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo tão denso e tão complexo, estando aqui cerca de 30, 40, 60 minutos aqui contigo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com a nossa aula de número 14, lembrando o tema, qual o melhor tipo de exercício para controlar a glicemia? Será que é o exercício de força? Será que é o exercício aeróbio? Comenta no chat qual tipo de exercício que você faz e já comenta aqui também o que acontece. Quando você treina a força, o que acontece quando você treina a força? Quando você faz aeróbio, o que acontece quando você faz aeróbio, né? E aí eu te pergunto, né? Você já ficou na dúvida se deveria priorizar a musculação ou a tão famosa e velha caminhada para controlar a tua glicemia? Porque quando você recebe o diagnóstico de diabetes, o médico simplesmente ele fala: vai fazer exercício físico porque faz bem, né? É bom para tua glicemia, não só para tua glicemia, mas para tua saúde de forma geral. Mas para aí, né? A informação só diz que realmente é bom para o tratamento, mas não te dá muito mais informação além disso, né? Então, realmente complica bastante, porque você pode tanto ter uma crise de hipo ou uma crise de hipo fazendo exercício físico, tá? Então, coloca aqui o que você já faz e o que acontece quando você faz tanto exercício de força quanto o exercício aeróbio, tá? Então, o que eu digo aqui, o segredo está em entender como cada um impacta na tua glicemia e como combinar da melhor forma. Isso realmente é o mais importante, tá? Para que a gente realmente consiga ter ótimos resultados. Bom, vamos lá. Treino de força e glicemia. Treino de força e glicemia. O que seria treino de força, treino resistido, treinos anaeróbios, né? Então, assim, vamos focar no força, tá? Ou resistido. São exercícios que você vence uma resistência. Pode ser no ambiente da musculação, pode ser com os elásticos, pode ser até mesmo o teu peso corporal, pode ser no crossfit, pode ser no treinamento funcional. Tá? Então, tudo que você consegue vencer uma resistência são exercícios resistidos, tá?
E isso a gente fala que é um treinamento de força. E por que a gente está trazendo isso? Porque, assim como o exercício aeróbio, como o exercício de força, eles respondem de formas diferentes na tua glicemia. Então, da mesma forma que quando você consome um carboidrato, vai responder de uma forma diferente de quando você consome, por exemplo, um alimento rico em gordura, ou então até mesmo rico em proteína. As respostas em relação à glicemia são diferentes. E no exercício físico não seria diferente, tá? Então, o que a gente tem, né? Como que é a fisiologia por trás do treinamento de força? Olha só, eu vou falar alguns nomes que talvez vocês tenham dúvida, mas é para entendimento mais técnico, científico, para que vocês saiam com essa informação também, tá? Estimula a translocação do GLUT4 para a membrana muscular, facilitando a entrada de glicose. Traduzindo, o que seria isso? O treinamento de força faz com que o músculo se torne uma esponja eficiente em captação de glicose, tá? O que seria o GLUT4, o famoso GLUT4? O GLUT4 é um transportador de glicose. É ele que faz com que a glicose entre para dentro da membrana muscular, fazendo com que tire o excesso de glicose no sangue e jogue para dentro da célula muscular. Então, o treinamento uma esponja mais eficiente. Esponja essa que esponja essa que capta, né, que suga glicose para dentro da célula para ser utilizada como fonte de energia, tá? Então, quem realmente faz musculação de forma consistente, não só musculação, mas treino resistido, torna o músculo mais eficiente em captar e utilizar a glicose como fonte de energia. Todo movimento que a gente faz, seja agachamento, levantar alguma coisa, puxar, empurrar, a gente precisa da utilização da glicose para que a gente consiga realizar. Então, por isso que quando você está com hiperglicemia, é pedido para que você faça, além de aplicar a clássica insulina, né? Também, se você estiver com hiper, uma outra opção também seria a prática de exercício físico, porque realmente o músculo se torna mais eficiente, tá? Nesse sentido. Além disso, o treinamento de força, ele aumenta a sensibilidade à ação da insulina por até 48 horas, tá? Então, isso aqui é muito importante. Deixa eu só desativar aqui. Aí, pronto, aí desativei o som. Então, o treinamento de força aumenta a sensibilidade à ação da insulina até 48 horas. Isso vai depender do quê, Johanna? Da intensidade do treino, do volume desse treino e da duração desse treino. A intensidade, né? Se for leve, moderada ou intensa. O volume de treino, quando a gente fala em volume, a quantidade de séries, repetições, mais a carga que está sendo executada. Isso tudo forma o volume total de treino. Então, a gente tem que ver se está sendo um volume mais alto, um volume mais baixo de treino. A duração dele, que é o tempo, né? O tempo que foi destinado para aquela atividade. Então, o exercício de força pode ter uma ação bem significativa na sensibilidade de ação da insulina por até 48 horas. Por isso que a recomendação é que você não fique mais de 2 dias seguidos sem se exercitar, porque aí você vai perder realmente os efeitos completos aí do exercício físico, que pode perdurar até 48 horas, dependendo
da intensidade, do volume e da duração desse tipo de exercício. Aí eu te pergunto, o motivo de você ainda não estar fazendo exercício de força? Exercício de força, ele é fundamental para fazer a tua insulina trabalhar em modo turbo, tá? A longo prazo. Melhora a sensibilidade, diminui a quantidade de dose a longo prazo. Então, isso é muito importante, tá? Além disso, o exercício de força, ele vai promover a hipertrofia muscular. E isso vai gerar o quê? Mais massa muscular, e isso significa maior estoque de glicose. Quanto mais músculo a gente tem, mais glicose a gente consegue captar. Lembra da esponja que eu falei anteriormente? Então, quanto mais músculo a gente conseguir ter, né, e gerar, né, a gente vai conseguir ter um sistema metabólico, né, o controle glicêmico muito mais efetivo. Efetivo. Então, comece ontem a fazer exercício de força. Não só pensando no teu controle glicêmico, mas pensando na tua saúde como um todo. Mas principalmente pensando no teu controle glicêmico. Então, vai promover essa hipertrofia. Mais hipertrofia, isso quer dizer mais massa muscular. Mais massa muscular, você tem um maior estoque de glicose, tá? O que pode acontecer durante esse treinamento? Pode causar hiperglicemia durante ou até depois do exercício, porque normalmente exercícios de força se trabalha em alta intensidade. Quem é mais presente nas últimas aulas já entendeu que exercícios de alta intensidade liberam hormônios contrarreguladores à ação da insulina. E isso faz com que você tenha uma maior resistência à ação da insulina. E esses hormônios também, que é cortisol, adrenalina, noradrenalina, vai lá no fígado, bate lá na porta do fígado e fala assim: fígado, a gente está trabalhando em alta intensidade. Para que a gente consiga performar e ter essa performance, a gente precisa de mais energia. Então, por favor, libera essa glicose que você tem armazenada. Então, vai liberar a glicose hepática, tá? E isso vai ocasionar o quê? Vai ter mais glicose na corrente sanguínea, pode gerar uma hiper de forma transitória, tá? Então, por conta disso. E isso acontece, esse resultado fisiológico, né, de treinar em alta intensidade, acontece tanto em pessoas que têm diabetes e pessoas que não têm diabetes. Então, se eu fizer um treino de alta intensidade e curta duração, por exemplo, eu estou lá na academia de musculação, fazendo com bastante carga e poucas repetições, se eu furar o meu dedo, eu vou perceber que a minha glicemia aumentou. Porém, como eu não tenho diabetes, o meu pâncreas vai liberar a insulina para que não gere uma hiperglicemia. E aqui a gente tem algumas opções para não gerar uma hiperglicemia. A gente pode combinar com exercício aeróbio, a gente pode, talvez, aplicar uma dose menor de insulina, tá? Porque vai estar sensibilizando também a ação da insulina, então a gente pode fazer isso. Tá? Então, a gente tem algumas estratégias, mas é importante entender que está tudo bem, que isso é o esperado. E o mais importante, a gente precisa ter planejamento para que a gente consiga treinar de uma melhor forma, com eficiência e com segurança. Porque isso é uma resposta natural do nosso organismo. A grande diferença é que a maior parte do tempo você faz o trabalho do seu pâncreas, aplicando a insulina, tá? Então, isso é importante. A gente tem algumas evidências, né? A ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, recomenda aí, no mínimo 2 vezes por semana exercícios de força. Eu colocaria aqui, pelo menos, o mínimo seria de 3 vezes na semana.
tá? 3 vezes na semana, o mínimo, o mínimo. Lembrando que quanto mais consistente você for, e se você conseguir realizar mais vezes durante a semana, melhor. Atualmente, eu e o Hanna faço 5 vezes na semana exercícios de força, tá? Então, eu dou uma prioridade maior para os exercícios de força. A gente tem também um estudo da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2023, mostrou que o treino resistido pode reduzir a hemoglobina glicada em 0,3, 0,5 em porcentagem, né, da hemoglobina glicada em até 12 a 16 semanas. Isso varia, tá? Tem pessoas que reduzem mais, tem pessoas que reduzem menos, mas o mais importante é que reduz. Então, tem mais estabilidade, gera resultado e a gente consegue trazer essa glicada para baixo de 7. Tenho certeza que os pacientes que já fazem parte do programa, que estão aqui, já sabem que o exercício de força contribui muito para que a gente tenha uma glicada abaixo de 7, tá? Eu vi que o Oli, ele havia entrado, o Oli é um exemplo, né? Então, quando ele já vê que a glicemia dele está mais baixa, ele fala, Pita, alta intensidade, né? Eu falo, coloca a carga aí e diminui as repetições. A gente já vai ter uma mudança na resposta glicêmica, tá? Então, aí a gente consegue ter uma resposta glicêmica, e isso vai prevenir uma hipoglicemia, porque muda a resposta glicêmica, porque vai ter essa tendência de alta. De estabilidade ou de alta, vai depender aí muito do metabolismo da pessoa. Lembrando, quem manda na resposta glicêmica sempre vai ser a intensidade do exercício, tá bom? Agora, o treinamento aeróbio. Quando a gente fala de treinamento aeróbio, a gente está falando de exercícios contínuos, né? Cíclicos. Então, caminhada, bicicleta, corrida, dança, natação, isso é considerado exercícios aeróbios, tá? Então, que utilize um oxigênio ali para que a gente consiga executar da melhor maneira possível o exercício, tá? Então, o que acontece? A fisiologia, né? Utiliza a glicose circulante de forma imediata como combustível, aumenta a entrada de glicose no músculo de forma insulina independente, melhora a função cardiovascular e reduz os riscos de complicações, e, porém, pode levar à hipoglicemia tardia até 24 horas depois, especialmente, eu vou até colocar em negrito, porque isso aqui é importante, especialmente com insulina ativa. Tá? Então, isso aqui é de extrema importância, tá? O exercício aeróbio, assim como o exercício de força, tem benefícios fantásticos, fantásticos. Ele utiliza a glicose circulante de forma imediata, por isso que tua glicemia despenca. Eu falo, né? Deixa eu pegar minha Fiasp aqui de exemplo. Eu falo, né? Não tem Fiasp no mundo que tenha a mesma velocidade que o exercício aeróbio, a boa e velha caminhada tem para fazer essa redução de glicemia, né? Eu brinco. Então, assim, olha só, utiliza a glicose circulante de forma imediata como combustível, por isso que a tendência nesse tipo de exercício ela é de queda, tá? E isso favorece o quê? A entrada de glicose no músculo. Lembra que o músculo é uma esponja? Então, ele vai sugar e vai utilizar isso sem a presença da insulina. Então, essa glicose entra para dentro do músculo sem depender da ação da insulina. E isso acontece apenas com o exercício físico. O exercício físico é o único mecanismo capaz de retirar a glicose em excesso do sangue para ser utilizada como fonte de energia sem a necessidade da aplicação de insulina. E isso só o exercício físico é capaz de fazer. Por isso que ele é tão mágico, tá? Ele melhora a tua saúde cardíaca e reduz os riscos das complicações crônicas pensando nesse órgão. E por que pode levar a hipotardia? Lembra que eu falei que o exercício de força pode ter uma resposta ali na sensibilidade até 48 horas? Então, o exercício aeróbio também pode ter uma resposta aí, né, de tendência de queda na tua glicemia
até 24 horas depois. Então, tudo é teste, gente. A gente precisa sempre anotar, tá? E fazer com que a gente consiga, de fato, utilizar essa, essa glicemia de uma forma, essa glicose de uma maneira muito mais eficiente. Tá? Então, assim, tem que tomar cuidado, especialmente com a insulina ativa, porque você pode ter uma hipoglicemia, não é 24 horas depois. Se você fizer exercício aeróbio com insulina ativa, você vai ter uma hipoglicemia, pode ser uma hipo bem forte, tá? Então, assim, abaixo de 54, por exemplo. Então, toda vez que você for se exercitar com exercício aeróbio, é importante, assim, eu sempre falo, o ideal, mundo ideal, não tem insulina ativa no momento. O que seria insulina ativa? Quando você utiliza a insulina rápida para fazer a tua refeição, ela dura ali, por exemplo, a Fiasp vai ter uma duração de 3 horas. Pode variar também, tá? Olha a bula da sua insulina, vai ter o tempo total de ação. Então, assim, é importante respeitar esse prazo para que você não tenha a chance de você ter uma hipoglicemia. O ideal, tem pessoas que não conseguem treinar sem se alimentar, ou então comer 2 horas antes para ir treinar. Tem pessoas que não conseguem. Então, o que, que você pode fazer? Ao invés de você aplicar a dose completa dessa refeição pré-treino, você reduz de 50% a 75%. Se o exercício for de característica aeróbia, de baixa intensidade e longa duração. Então, isso é importante. Tá? Vamos lá. Qual que é a evidência científica que a gente tem para isso? Exercício aeróbio já reduz a glicemia durante a prática, tá? E uma meta-análise publicada ali no Diabetes Care em 2020 mostrou que 150 minutos de aeróbio na semana reduz a hemoglobina glicada cerca de 0,6 a 0,7%, tá? Em DM2. Isso também, imagina quando você combina esses dois tipos de exercício e o quanto que você não consegue reduzir de hemoglobina glicada quando você junta os dois tipos de exercício de forma consistente na tua glicemia. Apenas fazendo exercício físico. Então, de uma vez por todas, você tem que enxergar o exercício físico não mais como escolha, mas sim como tratamento. Ele é para o resto da vida, é igual aplicar insulina. É para o resto da tua vida, você vai ter que aplicar insulina. Você gosta? Não. É legal? Também não. Mas tem que aplicar, tem que aplicar. E é isso que o exercício físico deve ser encarado dessa forma, é como tratamento, tem que fazer. Não importa se estiver chovendo, se estiver frio, se estiver calor, se tiver, enfim, é igual o banho. Banho você toma todo dia, independente do tempo, independente do horário, você toma. Você toma banho todo santo dia, igual escovar dente. São coisas básicas que você faz todo santo dia. O exercício físico é uma delas, tá? Então, isso é importante. Um exemplo prático, né? Então, vamos lá. Paciente de M1 que fazia 40 minutos de caminhada após jantar, reduziu os picos pós-refeição, mas precisou aprender a ajustar basal para não cair na madrugada. Isso é clássico. Quem faz exercício aeróbio durante o período noturno tem hipoglicemia na madrugada. Tem que ajustar a dose, porque o exercício é tão bom que vai fazer com que você reduza as suas doses de insulina. Não só reduz a tua dose de insulina, mas como mantém a tua glicemia mais estável a longo prazo, vai reduzir dose de insulina, ou seja, você vai economizar, você vai reduzir a hemoglobina glicada e prevenir complicações. E eu te faço a mesma pergunta que eu fiz ali no início. Por que, que você não faz exercício físico de forma consistente e regular ainda para o teu tratamento? Isso é importante, tá? O que, olha, sobre o glucagon, me perdi aqui quando tu comentou isso. Para hipoglicemia severa, você diz? É uma possibilidade de ter glucagon dentro de casa. Poucos brasileiros têm glucagon, hein? Aí você me manda aqui de novo no chat que eu perdi aqui, tá? Para que eu tire tua dúvida. Quando a gente faz a comparação, né?
a combinação entre força e aeróbio, para deixar claro de uma vez por todas, né? Exercício de força, mais efeito a longo prazo, melhor controle da glicada, menos resistência insulínica, tá? O exercício aeróbio, mais efeito imediato, né? Queda rápida de glicemia, tá? Então, isso é importante. A combinação, estudos mostram que a associação é superior a qualquer modalidade isolada. Então, o que isso quer dizer? Sempre que você tiver a possibilidade, faça os dois. Os dois sempre vai ser melhor do que um de forma isolada. Então, por exemplo, eu falo isso diariamente nas minhas redes sociais e eu não só falo como eu faço, tá? Então, tudo que eu faço, tudo que eu prescrevo, eu faço. Então, por exemplo, eu falo que tem que fazer pelo menos 3 vezes exercício de força na semana, 2 vezes exercício aeróbio na semana, o mínimo, tá? A gente está falando do mínimo. Eu faço 5 vezes musculação e 4 vezes corrida, aeróbio. Então, tudo que eu falo, eu faço. Tá? Então, assim, é importante que você tenha a combinação dos dois. Às vezes eu não quero ir para academia, às vezes eu não quero correr, mas a gente precisa fazer. Tá? A gente chega num ponto que a gente não é mais criança, né? A gente precisa fazer o que precisa ser feito, né? Criança que escolhe o que quer fazer, né? Então a gente precisa encarar isso com um pouco mais de seriedade, tá? Deixa eu ver aqui o que o Oli comentou. Não, olha, aí são coisas diferentes. O glucagon, ele é um hormônio também produzido pelo pâncreas, tá? Ele também é produzido pelo pâncreas. Quem tem diabetes tipo 1 continua produzindo glucagon, tá? Porque não é na mesma, não é na célula beta que ele é produzido. Agora, a glicose hepática é por outro processo bioquímico, tá? Que acontece com que esse armazenamento se faça dentro do fígado, tá? A gliconeogênese. Então, assim, é outro processo bioquímico e fisiológico. Mas tem a glicose e aí ela é liberada em exercícios de alta intensidade, não o glucagon nesse caso, tá? Mas isso é importante, tá? Esclarecer todas essas dúvidas. Eu trouxe uma imagem que sempre me acompanha aqui nas minhas prescrições, nas minhas apresentações. Acho que quem quem me segue há bastante tempo sempre vê com essa imagem, porque para mim ela é uma imagem que representa de forma mais didática possível as respostas glicêmicas de acordo com os tipos de exercício físico. Então a gente tem uma imagem aqui do artigo científico do Riddle, tá? Ele demonstrou bem interessante aqui para a gente que quando a gente faz exercício aeróbio, como eu falei anteriormente, a tendência da glicose, olha só, ela é de queda, tá? Então, quando a gente tem exercícios anaeróbicos, que são os exercícios de alta intensidade, exercícios de força, os exercícios resistidos, a gente tem uma combinação aqui, a gente tem a resposta glicêmica, né, de alta, de estabilidade a alta, tá? E quando a gente consegue misturar os dois juntos, né, na mesma sessão de treino, por exemplo, como acontece em grande parte dos esportes, existem momentos de alta intensidade, existem momentos anaeróbios e existem momentos aeróbios dentro dos esportes. E a gente tem uma resposta glicêmica de estabilidade. Tá? Então, essa imagem aqui é bem interessante, eu gosto bastante, porque ela traduz tudo isso que a gente vem falando de uma maneira muito, muito didática, tá? Então, isso é importante. E beber água. Já beberam água hoje? Importante. Ó, olha só, dando continuidade. Então, entenderam que não existe um melhor do que o outro? A partir do momento que os dois possuem diferentes tipos de benefício, o mundo ideal é que você faça os dois, tá? Porque aí você consegue ter todos os benefícios que os exercícios podem te proporcionar, tá? Então isso é importante, tá? Se tenha ali um planejamento na tua rotina para que você consiga fazer os dois tipos de exercício físico, para que você tenha todos os benefícios que o exercício físico pode te proporcionar, tá? Então, tenha isso. Ah, eu não consigo fazer os dois. Tá bom, faça pelo menos um. Aí você pelo menos está fazendo exercício físico. E esse se for para escolher, olha, Hanna, entre a vida e a morte,
você só pode escolher um tipo de exercício. Qual exercício físico você escolheria? Exercício de força, sem sombra de dúvidas, pelo que ele pode proporcionar para a gente no presente e a longo prazo, tá? Então, exercício de força seria a melhor escolha, caso você tenha apenas uma única escolha para fazer. E aí utilizaria o exercício aeróbio como estratégia, principalmente pós-refeição, para evitar o pico aí alto depois das refeições, no caso. Entendeu? Agora vamos falar das estratégias, né, para combinar essas duas práticas de exercício físico de forma segura. Olha só, para a DM1, se o risco de hipo é alto, começar com força e terminar com aeróbio leve. Isso aqui é receita, tá? Isso aqui é regrinha geral. Tá com uma glicemia mais baixa, 90, 100, começa aí com exercício de força, alta intensidade, curta duração, coloca as cargas lá em cima e diminui as repetições. Sempre verificar a insulina ativa antes do treino. Isso é regra, toda vez que você for se exercitar. Porque aí você vai entender se a glicose que você tem disponível vai ser utilizada de uma maneira muito mais rápida. E aí é a conta para a insulina ativa. Para DM2, alternar dias de força e aeróbio, você vai conseguir ter uma melhora da tua hemoglobina glicada, vai reduzir o teu peso e vai melhorar a tua composição corporal. Tá? Isso é importante. Olha só, alternar dias, né? Musculação mais caminhada em dias diferentes, caso seja possível. Se não, pode fazer na mesma sessão sem problema algum, tá? Não tem problema algum. Combinar na mesma sessão, se possível, né? De 20 a 30 minutos de força, mais 20 a 30 minutos de aeróbio. Ou então, por exemplo, 40 minutos de força e 20 minutos de aeróbio, dando prioridade para o exercício de força. Para quem tem medo de hipoglicemia durante o exercício físico, como eu falei, olha só, iniciar com força e terminar com aeróbio leve. Isso reduz o risco de queda brusca. Imagina você começar o treino com uma glicemia já baixa e você for para a esteira. A chance de você ter uma hipoglicemia é muito alta. Então comece por exercício de força e depois vai para o exercício aeróbico. Monitorar a glicemia, padrão ouro, que eu sempre falo, antes, durante e depois, para que a gente entenda o quê? Como o exercício físico está respondendo na tua glicemia. Não só para entender como o exercício físico está respondendo na tua glicemia, mas para entender como que você chega para fazer esse exercício físico. Porque muitas vezes você está esperando uma resposta glicêmica e acontece outra. E é o que eu sempre falo aqui. Um valor de glicemia isolado só é uma foto da tua glicemia do momento. Para que a gente entenda como o teu corpo chegou naquele valor, a gente precisa de contexto. E com contexto, a gente precisa ter dados, a gente precisa anotar. E isso é importante. Por que gerou hipoglicemia durante o exercício aeróbio? Será que eu estava com insulina ativa? Nossa, eu estava, né? Então, a culpa não foi do exercício, e sim a falta de planejamento para conseguir executá-lo de uma forma eficiente e segura, tá? Então, isso é importante. A última atualização que a gente teve da nossa diretriz em relação a exercício físico e diabetes foi em 2023, e a recomendação é que seja feito 150 minutos no mínimo. Vamos colocar aqui, ó. Mínimo. Deixar bem alto aqui, ó. Bem grande e em negrito, para que a gente entenda, né? Para deixar claro. Mínimo recomenda 150 minutos de exercício aeróbio na semana, que pode ser dividido em 3 dias de 50 minutos, em 5 dias de 30 minutos, tudo isso dá 150 minutos por semana. E exercício de força 2 vezes na semana, ou mais, né, como padrão ouro do tratamento. Então, isso é importante. Então, a recomendação é
150, no mínimo, 150 minutos na semana de exercício aeróbio, mais 2 vezes na semana de exercício de força. Meu mínimo, 3 vezes na semana, tá? De exercício de força, pelo menos. Pelo menos. Para a gente ter realmente resultados bem mais significativos e efetivos em relação ao exercício físico. Vamos colocar a mão na massa? Eu quero que vocês, quem está presente aqui, quem for assistir o replay dessa aula, eu quero que vocês coloquem nos comentários dessa aula, quando sair amanhã. Na próxima semana, registre 2 treinos, um de força e um aeróbio, e eu quero que você compare as suas respostas glicêmicas. Então, você pode responder no comentário do replay dessa aula, que vai sair amanhã às 10 horas da manhã. Toda quarta-feira, a gente tem o replay da nossa aula, que é liberado aqui por tempo limitado no YouTube, tá? Então, essas lives estão com o tempo contado que eu libero aqui para o replay. Daqui a pouco só vai ficar disponível para quem realmente participou da aula e para quem tem acesso à minha plataforma. Vai ficar acessível lá também, tá? Vai ter acesso a essas aulas. Então, assim, eu quero que vocês comentem e gravem para mim, né? Comentem para mim. Como que foi o treinamento de força? Qual foi a tua glicemia antes, durante e depois? E, em outro dia, o exercício aeróbio, antes, durante e depois. E aí a gente vai conversar, a gente vai tentar entender o que aconteceu, quais foram as respostas glicêmicas, tá? Isso é importante. Muitas pessoas me falam, Johanna, por que a gente verifica a glicemia durante o exercício? Durante o exercício, a gente vai conseguir entender se a tua glicemia está tendo uma tendência de queda de alta, porque se você verificou antes, por exemplo, eu verifiquei minha glicemia antes do exercício, estava em 120. Aí durante já foi para 150. Opa, tá com tendência de alta. Mas, por exemplo, estava 120 e aí durante foi para 80. Opa, tá com tendência de queda. Então, por isso que é importante, porque eu entendendo essa glicemia durante, eu vou conseguir mudar a estratégia do treino, durante o treino. E aí eu previno uma crise de hipo ou uma crise de hiper durante o exercício físico. Entende por que é importante? E aí a gente consegue manipular essas variáveis de treinamento para que a gente consiga, de fato, ter maior segurança e eficiência na hora da prática. Tá? Então, isso é importante. Muito importante. E aí eu quero saber também qual treino que você faz que mais derruba a tua glicemia. Ou então o treino que você mais faz que sobe a tua glicemia. A Soraya que está presente aqui, ela tem o Davi, o filho dela, tem DM1. Hoje aplicou ali 1 unidade antes de fazer musculação, porque senão ia gerar uma hiperglicemia. E ela aplicou porque ela já sabe que vai gerar uma tendência de alta na glicemia do Davi. E aí ela fez o quê? Preveniu uma crise de hiperglicemia durante o treino. Ou seja, ele treinou com muito mais performance, com muito mais segurança. Mas para que ele consiga fazer isso, ela primeiro entendeu como que o corpo dele se comportava durante o treino de musculação. Tá? Jamais ela aplicaria uma unidade de insulina para a corrida que ele faz, porque ela já sabe que isso pode causar uma crise de hipoglicemia. Então, entender isso, não só entender, porque a partir do momento que a gente entende e a gente não coloca em prática, o que a gente aprendeu não serve de nada. O conhecimento ele tem que ser prático. A gente aprende, a gente absorve e coloca em prática. Então, isso é mais importante. Você entender, colocar em prática e se planejar. Para o exercício físico ser feito de forma segura, ele precisa ser planejado pensando nessas diversas possibilidades e variações que pode acontecer. Tanto em relação à tua resposta glicêmica, quanto à tua dose de insulina antes do exercício, para a tua alimentação pré-treino. Tá? Isso tudo contribui. E muito. Tá? Então, por favor, quem está aqui presente, quem assistiu o replay, coloca aqui nos comentários, registra os teus 2 treinos e coloca aqui os valores da glicemia para que a gente possa acompanhar, tá bom? Isso vai ser importante. O que eu quero trazer de conclusão aqui para vocês? O aeróbio, ele baixa a glicemia de forma imediata, no agora.
você começa a fazer, você já tem resultado bem significativo nessa redução de glicemia. O treino de força, o treino de força faz a tua glicemia ficar mais estável ao longo prazo, tá? A longo prazo é o melhor tipo de exercício físico que a gente pode fazer. Então, por isso, isso justifica o motivo do qual eu escolho fazer força se eu tivesse apenas uma única opção. Tá? Ele é muito bom, porque a longo prazo ele vai trazer mais estabilidade glicêmica, mais redução da tua hemoglobina glicada, você vai ter mais músculo. Tendo mais músculo, você tem muito mais autonomia, mais liberdade para realizar todas as tuas tarefas diárias, tá? Então, isso é importante. Juntos, a combinação é o ideal. É o perfeito, é o lindo, é o maravilhoso, é o que vai mais contribuir, é o que mais vai gerar resultado. É a combinação perfeita para reduzir a hemoglobina glicada e manter a tua saúde a longo prazo. Então, quem já faz exercício de força juntamente com exercício aeróbio, está de parabéns, continue, apenas continue. Você já está fazendo algo muito importante para a tua saúde atual e a longo prazo, tá? Então, isso é muito, muito interessante. Deixa eu só trazer para cá. O que aconteceu aqui? A frase final, né? A nossa reflexão final. Não existe treino melhor ou pior. Existe treino certo, na dose certa, para cada pessoa. O segredo é conhecer como o teu corpo responde e usar isso a teu favor. Lembra? Vou repetir. Cadê? O segredo. Aqui, ó. Não existe melhor ou pior treino, tá? Existe treino certo, na dose certa, para cada pessoa. O segredo é conhecer como o teu corpo responde e utilizar isso a teu favor. Então, o que eu quero dizer aqui? Não existe treino que você vai copiar do seu amiguinho e vai fazer com que você tenha resultado. No diabetes, isso não funciona. No diabetes, nada é copia e cola. No diabetes, tudo é individual, tudo é personalizado. Cada corpo responde de uma maneira diferente. E isso não seria diferente com exercício físico. Entenda que exercício físico é igual a remédio. Tem a quantidade certa, na dose certa, nos dias certos. Tá? Então, isso é muito importante. Entender como ele responde e se planejar para isso é o que mais importa para que você tenha segurança e efetividade. Isso é o que mais importa, tá bom? Aviso final. Se você está aqui e ainda não é cadastrado, se cadastre na nossa plataforma para que você faça parte do grupo de avisos da aula semanal. Essa aula que acontece toda terça-feira às 19 horas de forma gratuita, aqui, ó, fechada, 1 hora com vocês, tá? Então, o link para se cadastrar na aula está aqui. Se cadastre para que você fique por dentro de todas as informações e para que você tenha acesso a esse material que está sendo disponibilizado. Lembrando novamente que essas aulas vão parar de ficar disponíveis no YouTube e elas vão ficar disponíveis apenas para quem faz parte do meu programa e para quem está comigo dentro da aula, tá? E aí você vai ter acesso a isso, ao material, caso você faça parte do grupo, tá? Então isso é importante. Por favor, eu peço para que vocês me mandem um feedback sobre essas aulas que estão acontecendo, me fala se essa aula foi boa, se você conseguiu aprender, se tirou suas dúvidas. Isso é importante para que a gente continue aprimorando, melhorando essas aulas semanais, para que a gente consiga permanecer fazendo o que a gente está fazendo ao longo de 3 meses. Isso eu estou muito feliz, muito contente. Então, imagina, no final do ano, quantas aulas não vão ter, quanto conteúdo gratuito que já não vai ter, né? Então, isso é muito importante. Agora, se você quer entender a melhorar a tua hemoglobina glicada, quer entender como que o teu tratamento está sendo efetivo ou não,
quer ter essa informação, eu sugiro muito que você possa se inscrever para concorrer ao mapeamento estratégico da glicada. O mapeamento estratégico da glicada, a gente vai analisar todos os pilares do teu tratamento e entender o que realmente está funcionando e o que está atrapalhando para que você alcance a tão sonhada hemoglobina glicada abaixo de 7. Isso eu faço de forma gratuita, eu entrego um plano de ação para você no final, te dizendo o que você deve começar a fazer para que você tenha a tua hemoglobina glicada abaixo de 7. Porém, como é gratuito, eu estou com alguns horários disponíveis, então se torna isso concorrido. Então, eu não consigo atender todo mundo. Então, tem horários limitados para isso. E você que está aqui, você tem a oportunidade de concorrer ao mapeamento. Então, eu sugiro que você se cadastre e torça para que você possa ser escolhido dentro dos nossos horários disponíveis, tá bom? Olha só, eu quero agradecer novamente a presença de cada um de vocês. Sem vocês, isso aqui não funciona. Quero agradecer de verdade por mais uma terça-feira ao lado de vocês que querem e que buscam a melhora no tratamento, tá bom? Olhe, Soraya, Tayane, Silvana, que estava aqui, né? Se eu não me engano, muito obrigado pela presença de vocês e pela contribuição de vocês. Eu encontro vocês na próxima aula. Um beijo e até semana que vem.